E aí, pessoal, mais uma vez iniciando uma aula interessante, uma aula de geografia. Vamos geografar, eu aqui e você aí, no conhecimento dessa disciplina linda, maravilhosa. Nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre a dinâmica do nosso planeta, a dinâmica interna da Terra, e vamos falar também sobre a formação de relevo. Para início de conversa, nós apresentaremos o planeta Terra. O planeta Terra tem uma idade aproximadamente de 4,6 bilhões de anos. E ao longo do tempo, a Terra ela passou por grandes transformações. Existem duas correntes que tentam explicar a origem do nosso planeta, inclusive a origem da vida, a teoria do criacionismo e do evolucionismo. Eu vou apresentar para vocês o que a ciência chama de processo de evolução na teoria do nosso planeta. Nosso planeta ele é formado basicamente por três camadas. A crosta terrestre, onde são imensos blocos de rocha, onde estão localizados os continentes. O manto, que é formada por vários tipos de rocha em processo gelatinoso, né? Formada basicamente pelo magma, e o núcleo, que compreende a parte central do nosso planeta e acredita-se que é formada por metais, né, sobre a forma sólida, pela alta pressão e temperatura que ele se encontra, né, encontrado aí o ferro e o níquel em altíssimas temperaturas. A imagem mostra claramente como o nosso planeta está subdividido, né, como se fosse aí um corte abrupto na Terra, onde nós temos as subcamadas, a crosta, o manto e o núcleo. A partir de 1992, um cientista, Alfred Wegener, ele propôs uma teoria chamada de a teoria da deriva continental, que se baseava, né, ou tentava explicar a formação, né, dos continentes nesse processo de movimentação. Existia um primeiro continente chamado de Pangeia, e a partir da movimentação das placas tectônicas, nós tivemos a atual constituição dos continentes. Esse primeiro continente, chamado Pangeia, é defendido por esse cientista, né, como sendo o início de todos os continentes. O primeiro continente, o continente mãe. E o processo de separação dessas placas que ocorre em movimentos de convergência, divergência e transcorrência. Os continentes continuam se movimentando em nossos dias. Então, nessa teoria, né, uma placa tectônica é uma porção da litosfera limitada por zonas de convergência, zona de subducção ou zonas conservativas, também chamada de transcorrência. Atualmente, a Terra possui 7 grandes placas tectônicas e várias pequenas placas, né, ou subplacas. O mapa mostra claramente isso aí, né? Vocês estão vendo as grandes placas, né? A placa do Pacífico, a placa da Antártida, nós temos a placa africana, a placa sul-americana, a placa euroasiática, né? A placa indostânica. E existem outras placas pequenas, como a caso das placas das Filipinas, a placa de Nazca, a placa de Cocos, do Caribe, por aí vai. Então, os limites dessas placas tectônicas, elas se dão exatamente em diversos processos. O que é que vem a ser a divergência, né? Ou placas divergentes? São aquelas que se afastam uma da outra, né? Quando uma nova crosta é gerada, as placas elas se distanciam uma das outras, como no esquema que vocês estão vendo aí, né? Formando inclusive no centro, na área de contato entre elas, os dorsais. O Rift Valley africano, justamente naquela parte onde nós vamos visualizar o chifre da África, já ia aparecendo, são exemplos de placas, né, divergentes, elas se afastam uma das outras.
Já existem placas que são convergentes. Essas placas, elas são convergentes destrutivas. Como assim, professor? Simplesmente, trata-se de um encontro de uma placa oceânica com uma placa continental. Um exemplo para vocês entenderem como é que se dá essa convergência destrutiva é a junção da placa de Nazca com a placa sul-americana, né? A placa de Nazca é uma placa menor e ao se chocar com a placa sul-americana, ela vai realizar um movimento chamado de subducção. Ela vai mergulhar para debaixo da placa sul-americana. Como resultado desse movimento, a gente tem aí a Cordilheira dos Andes, a maior cordilheira de montanhas do mundo, que está aqui na América do Sul. O Brasil não tem nenhum território dentro dessa área chamada de Cordilheira dos Andes. Mas países como Bolívia, o Equador, o Peru, a Venezuela, uma parte também da Colômbia, o Chile, estão localizados dentro dessas áreas, que são chamadas inclusive de países andinos. Mas existem também placas convergentes, essas nós já chamamos de construtivas, que são placas que colidem, né, dentro do continente. Então, são duas placas continentais. Um melhor exemplo para a gente perceber como essas placas construtivas convergentes ocorrem é justamente a Cordilheira do Himalaia, né? Também onde a gente encontra aí extensões montanhosas gigantescas, né? Um exemplo aí o Monte Everest, com 8.850 metros de altitude. É o mais alto do nosso planeta. Bom, mas ainda existem as chamadas placas tectônicas transcorrentes, que são aquelas que, quando se movimentam, né, elas deslizam lateralmente uma em relação à outra. O melhor exemplo que nós temos é a placa de San Andreas, que fica lá, a placa de São Francisco, né, San Andreas. E os terremotos? O que são terremotos? Os terremotos são sismos, né, fenômenos provocados por vibrações passageiras na superfície terrestre, né? O resultado desses movimentos, né, provocam situações, dependendo da intensidade desses abalos, né, ondas sísmicas violentíssimas, né? A atividade vulcânica ela pode provocar também esses movimentos sísmicos, como a colisão ou afastamento das placas tectônicas ou acomodação entre elas. É liberado, né, uma grande força, né, sísmica de proporções gigantescas que podem, inclusive, comprometer, né, determinadas áreas. Inclusive, é uma consequência dos terremotos, desses abalos sísmicos. Aliás, os abalos sísmicos, quando eles acontecem dentro do fundo dos oceanos, ele além de provocar essas vibrações de ondas sísmicas, eles também podem provocar a formação de tsunamis, que são ondas gigantescas. Então, a sua origem verdadeira do abalo é chamado de hipocentro. E na superfície onde o abalo atingiu proporções maiores, é chamada de epicentro. Okay? Não esqueça disso. No movimento das placas tectônicas, nós vamos compreender basicamente, né, os movimentos. Então, a gente vai chamar de diastrofismo quando essas manifestações elas acontecem de duas maneiras, através da epirogênese e orogênese. Então, o que é epirogênese? A epirogênese, ou fenômenos epirogênicos, vem do grego epeiros, né? Epérios, que significa continente. São movimentos verticais, de cima para baixo, que provocam o abaixamento ou o erguimento da crosta terrestre. Ocorre em áreas geologicamente mais estáveis. Por exemplo, a formação da falha geológica de Salvador, né, que a gente vai ver a cidade alta e a cidade baixa. Ela se formou a partir de movimentos epirogenéticos, ok? São como consequências, né, a isostasia. Já a orogênese ela se forma, né, a partir de movimentos verticais, mas principalmente movimentos horizontais. Da ação desses movimentos horizontais, né, vão formar os dobramentos modernos e também as falhas, ou falhamentos, ou fraturas. Okay?
O vulcanismo também é um fenômeno interno, né? Ele está na categoria dos chamados agentes endógenos. É uma estrutura geológica criada quando o magma consegue atingir a superfície do nosso planeta. Eles projetam altas quantidades de poeira, né? Projetam grandes quantidades de poeira na atmosfera, né? O que principalmente o monóxido de enxofre, que associado com a água da chuva vai provocar, né, a acidificação da água. São frequentemente considerados causadores de poluição natural, né? Tipicamente, né, os vulcões apresentam um formato cônico, como a gente vai ver do que a gente está no esquema aí abaixo. Bom, aí vocês estão vendo, né, a formação básica de um vulcão. Então, a câmara magmática que está embaixo e várias rachaduras ou fissuras que proporcionam, né, a chegada do magma a essa superfície. É bem verdade que ela precisa ter, né, uma cratera, que é, vamos dizer assim, esse cone vulcânico, certo? Que é o principal de onde acontece a explosão e o derramamento do magma. Vale salientar que o magma, quando ele atinge a superfície da Terra, ele deixa de ser chamado de magma e passa a se chamar lava vulcânica. A existência também dos gênseres, né? No esquema aí dá para perceber claramente como é que acontece, né? O magma ele aquece a rocha e aquece o lençol freático que, através de uma fissura, uma abertura no solo, né? Expele água em temperaturas bem altas, né? Acima de 100 graus. Normalmente os gênseres ocorrem em áreas onde existe atividade vulcânica, certo, gente? Então vamos lá. São considerados agentes endógenos, né? O vulcanismo, o tectonismo e os abalos sísmicos. São chamados de agentes exógenos, os agentes externos, que são aqueles que vão provocar a formação, né, de processos erosivos. Então vamos lá. Entre as principais formas de relevo terrestre, nós vamos encontrar as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Então, os agentes internos são agentes formadores e modificadores do relevo, né? Como também, numa proporção bem maior, como também os agentes externos ou exógenos também irão formar e decompor também as formas de relevo, numa velocidade, é claro, um pouco menor, se comparado a esses fenômenos. Então nós temos, por exemplo, aí, né, os escudos antigos ou cristalinos, né, como tipos de relevo, que formam os chamados crátons, são datados aí do período pré-cambriano, né? As rochas magmáticas e metamórficas, né, os planaltos e as depressões se encaixam perfeitamente, né, nesse tipo de relevo. As bacias sedimentares já são áreas formadas, né, datadas aí do período paleozoico, mesozoico e cenozoico. São rochas sedimentares, normalmente irão formar regiões de planícies, alguns planaltos também. São ricas essas áreas, né, das bacias sedimentares em combustíveis fósseis, né, então ricas em carvão, em petróleo, também gás natural. Já os dobramentos modernos são considerados relevos recentes, relevos jovens, datados aí do período cenozoico. As cadeias de montanhas, né, são basicamente formados por materiais magmáticos, né, e pobres em recursos minerais. Esse perfil mostra claramente como nós podemos definir as unidades de relevo. A planície, áreas que estão próximas do nível do mar, em termos de variação altimétrica. Nós temos também as serras, né, que a gente pode chamar também de relevo mamelonar, com várias elevações. As montanhas e as depressões. Temos também as escarpas e as formações de planalto. Então, dessas áreas, quais são as áreas que sofrem mais processos de erosão e processos de acumulação? Obviamente, as áreas mais altas, as unidades mais altas, elas irão sofrer processos de erosão, né? Vão sofrer muito mais os processos erosivos. Já os relevos mais rebaixados, né, como é o caso das bacias sedimentares, as depressões, podemos também dizer assim, são áreas que sofrem processos de acumulação dos sedimentos desprendidos das partes maiores. O relevo oceânico também possui unidades, né, que são 4, né, plataforma continental, talude continental, a região pelágica e a planície abissal.
Dessas que nós falamos, 3 estão aí nesse slide, né? A plataforma continental, que é um prolongamento do continente, até o talude, que é a parte final mesmo, que interrompe o prolongamento do continente. Depois nós temos a planície abissal, onde nós vamos encontrar logo depois as fósseas, que são áreas de grande profundidade. Então falamos aqui sobre os agentes internos, os endógenos, né, que são o vulcanismo, o tectonismo e os abalos sísmicos. E também existem outros agentes que são responsáveis pela formação e deformação do relevo. O intemperismo é um deles. A gente chama de intemperismo químico aquela parte que sofre, né, com a ação de uma reação química provocada pela presença da água. Existem também os chamados intemperismo físico, né, que vai desintegrar ou vai designar aí um fenômeno mecânico, né, decompondo as rochas, né, destruindo elas. E existe também o biológico, estruturas vivas, né, como nós podemos nos referir, por exemplo, às plantas. E o intemperismo físico, biológico, o homem também faz parte. Então, a ação antrópica ele também participa nesse processo. Muito bem. Entre os agentes externos, né, a gente chama a atenção aqui para a ação marinha. Você vê que o mar, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? A erosão provocada pelo mar, ele vai provocar a formação de falésias, né, de escarpas bem íngremes, né, bem próximas aí do oceano, né, do continente, né? Temos também entre esses agentes externos, né, a ação da água, né? Por exemplo, as grandes enxurradas, né, provocadas pela grande quantidade de água que corre com violência, né, resultado da ação das grandes quantidades de chuva. Isso vai provocar a abertura de sulcos profundos em áreas inclinadas. Nós chamamos esses sulcos, né, de ravinas, o ravinamento, né? É o início de um processo, né, que vai desencadear, nesse caso, o surgimento de vossorocas, que são enormes buracos que destroem trechos de terra, né, cultiváveis, prejudicando a agricultura. E quando esse fenômeno ocorre nas áreas urbanas, né, e dificilmente se encontra uma solução plausível para barrar o avanço das vossorocas. Aí nós temos, por exemplo, a ação das geleiras, né? Elas vão formar vales no formato de U, né, ou de V, né, dado o processo de descongelamento, né, dessa geleira.